Aleluias. Evangelho de João, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, ó mestres, o que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, fala, Senhor, conosco. Que a tua palavra, Senhor, gere em nossa vida o conhecimento, a fé e o milagre, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos conta que os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher apanhada em adultério. E esta mulher, eles colocaram ela diante do Senhor e, expondo a Jesus aquilo que ela havia cometido, perguntaram para Jesus o que deveria ser, o que deveria acontecer com aquela mulher. A palavra disse que eles chegaram a citar que Moisés, na lei de Moisés, dizia que as tais deveriam ser apedrejadas. O que esses homens queriam? Eles queriam ter algo para acusar o Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Israel vivia sobre o domínio de Roma. Então, ninguém poderia cometer nenhum tipo de assassinato ou condenar ninguém à morte, a não ser o rei de Judá, ou que a ordem viesse dos romanos. Então, quando eles levam aquela mulher, eles querem incentivar, aleluias, aquela multidão a matar aquela mulher. Então, dessa forma, eles estão querendo que o Senhor Jesus Cristo é que incentive a multidão a apedrejar aquela mulher. E o Senhor Jesus Cristo, então, percebendo que o que eles estavam querendo, o que eles estavam fazendo, eles estavam querendo incriminá-lo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para aquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, então, e atirar-se a primeira pedra. Então, desta forma, os escribas e fariseus, vendo que o Senhor Jesus Cristo dissera, eles então saíram de perto. E as outras pessoas que estavam ali também, ouvindo Jesus Cristo declarar aquela frase, então também foram saindo um a um. As testemunhas de acusação, que são os fariseus e os escribas que levaram aquela mulher, eles foram os primeiros a sair. Por quê? Porque quando Jesus Cristo diz aquela frase, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, eles sabiam que eles é que teriam que ser os primeiros a atirar pedra contra aquela mulher. E desta forma, então, a culpa da morte daquela mulher cairia sobre eles, sobre os acusadores. A palavra do Senhor aqui fala que esta mulher, ela foi pega num ato de adultério. Mas muitas pessoas perguntam: aonde é que estava o homem
que fora pego com esta mulher? Porque somente a mulher fora pega em adultério? Porque somente a mulher foi levada? Porque se há um ato de adultério, muitas pessoas pensam e imaginam que se trata de um ato entre um homem e uma mulher. Mas somente a mulher foi levada. Então, aonde é que estaria, então, este homem, esta pessoa? Será que ele fugiu daquela perseguição? Será que ele fugiu daquele ato, deixando somente a mulher para ser pega? O que poderia ser esta situação? Então, aleluias, a palavra do Senhor aqui nos fala que os escribas e fariseus, aleluias, que pegaram aquela mulher no ato do adultério, aleluias, e levaram para Jesus, disseram que ela fora pega em seu próprio ato adulterando. Está lá no versículo 4. Eles dizem na parte B: esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, se ela foi pega no próprio ato, o que quer dizer o próprio ato? Quer dizer, então, que o ato era somente dela. Então, muitas pessoas vão se perguntar: como assim? Como que alguém adultera sozinho? Existe uma forma de alguém adulterar, cometer um pecado de adultério sozinho? Porque o texto é bem claro e diz: ela fora apanhada no próprio ato adulterando. Então, o ato de adultério era somente dela. Não tinha mais ninguém adulterando com ela. E a palavra aqui, aleluias, eles continuam dizendo, aleluias, que na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então, nós temos que ler na lei. Na lei de Moisés está escrito, então, o pecado que esta mulher cometera, o pecado que ela cometeu, e que então ela fora levada por aqueles escribas, por aqueles fariseus, até o Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala, lá no livro de Oséias, que Deus manda uma mensagem para Oséias. Deus diz para Oséias: Oséias, case com uma mulher prostituta e permita que ela continue na prostituição. Então Oséias obedece a Deus. Por que que Deus manda Oséias fazer isso? Porque a palavra nos diz que Oséias queria sentir aquilo que Deus estava sentindo. Oséias queria sentir por que Deus estava tratando Israel daquela maneira. Então, aleluia, Deus mandou ele casar com uma mulher prostituta. Para quê? Para que ele sentisse exatamente o que Deus estava sentindo. A palavra do Senhor nos diz que Israel era a noiva. Israel tinha uma aliança com Deus. E quando o povo de Israel caía na idolatria, era comparado como uma prostituição. Era um adultério que aquele povo estava cometendo contra Deus. Então Deus quis mostrar para Oséias como que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo traído. Ele estava se sentindo, aleluias, de uma forma em que ele tinha nojo daquela situação em que o povo de Israel estava fazendo. Ele estava comparando, aleluias, aquela situação de idolatria daquele povo, adorando a outros deuses, como, aleluias, um ato de prostituição. Então, é isto, aleluias, que Deus estava sentindo, aleluias, com relação ao povo de Israel. Então, a idolatria, ela é comparada ao pecado de adultério. Então, vamos abrir lá, aleluias, na Bíblia, em Deuteronômio, aonde é que fala o pecado que essa mulher cometera. Por que que ela foi pega adulterando? E o texto diz que ela cometera este pecado. Aleluias. Vamos ler aqui Deuteronômio 17. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 2. Os irmãos encontraram? Aleluia. Diz assim: quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou
mulher que fizera mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, e for servir a outros deuses, e encurvar-se a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que não lhe ordenei, e te for denunciado, e ouvistes, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerás. A mão das testemunhas será primeiro contra ele. Vamos repetir, aqui no versículo 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está explicado o pecado daquela mulher. O pecado de adultério dela era um pecado de idolatria. Ela fora pega no seu próprio ato, ela estava sozinha em um local adorando outros deuses, como ela era judia, então ela fora pega, e os escribas e fariseus que encontraram ela naquela situação de adultério, levaram ela até o Senhor Jesus Cristo para ter o que incriminar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo era conhecedor da palavra, ele conhece a palavra, ele sabe, então ele vai falar aquilo, aleluia, que as testemunhas de acusação não estavam se lembrando, que elas é que teriam que ser as primeiras a atirar pedra contra aquela mulher. Então, desta forma, a culpa da morte daquela mulher não seria de Jesus, mas das testemunhas de acusação. Aleluia. Aleluia. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo usa a palavra de Deus para salvar a vida daquela mulher. As testemunhas ficaram morrendo de medo. Quando Jesus Cristo diz para eles o que eles deveriam fazer, então eles ficaram com medo. Eles saíram do local, eles saíram depressa. Eu não vou tirar pedra, não vou receber culpa de morte de ninguém. Eu não vou fazer isso, e saíram. E então as outras pessoas que estavam ali, porque eram cheias de pecado, não poderiam de jeito nenhum atirar pedra contra a vida daquela mulher, ficaram constrangidos e saíram também um a um, porque eles sabiam que eles não poderiam atirar pedra, estavam em pecado. O único que poderia condenar aquela mulher era o Senhor Jesus Cristo. E o texto é bem claro, que quando saem todos os acusadores e as pessoas que estavam ali naquele recinto, aleluia, o Senhor Jesus Cristo chega até aquela mulher e pergunta: mulher, ninguém te condenou? Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Então o Senhor Jesus Cristo vai dizer para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo usa a palavra para salvar a vida daquela mulher. Mas eu pergunto aos irmãos: o pecado daquela mulher teve condenação? Sim ou não? Teve condenação, sim, mas foi pago lá na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi pago lá na cruz do Calvário. Aleluia, não ficou sem punição, mas o Senhor Jesus Cristo pagou não só por ela, não só pelos pecados daquela mulher, mas pelos meus, pelos seus. Aleluia. Então, quem somos nós para condenar alguém que está em pecado? Quem somos nós? Nós não podemos condenar ninguém, não podemos atirar pedra em ninguém, não podemos fazer nada contra os nossos irmãos. Aleluia. O único que pode julgar a nós, o único que pode julgar, aleluia, é o Deus
Todo-Poderoso, só Ele. Aleluia. O que nós podemos fazer? Nós podemos somente amar, orar, perdoar, aleluia, pedir perdão a Deus, mas lembrar-nos de perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que fazem algo contra as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Você que crê, aleluia. Vamos orar a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, Pai querido, pelo Teu agir para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, continue abençoando cada irmão, aleluia, continue abençoando, Senhor Deus, aleluia, e obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.